Boa noite, pessoal. Prosseguindo as nossas considerações sobre o estudo de circuitos elétricos, nós vamos fazer aqui agora a resolução de uma forma alternativa para circuitos de primeira ordem, que foi tema de algumas das nossas últimas aulas. Nos últimos vídeos, inclusive na resolução da lista 5, nós fizemos a resolução de um exercício, de um circuito, em primeira ordem. A tarefa que nós vamos hoje nos dedicar é a representação de uma maneira, de uma forma alternativa da resolução desses mesmos circuitos usando uma equação diferencial. E a questão aqui envolve nós mostrarmos um pouquinho sobre a natureza dessas equações diferenciais de primeira ordem, diga-se de passagem, e essa formulação que vai nos permitir resolver um circuito de maneira que vamos classificar como alternativa. Pode ser que seja mais simples para alguns, pode ser que seja um pouquinho mais complicado para outros. No entanto, a ideia é que ela nos mostre uma nova ferramenta para que nós possamos resolver circuitos ainda de natureza bem simples, contendo um indutor, um resistor, um interruptor e, claro, uma pilha que fornece uma força eletromotriz para esse circuito. É essa a ideia que nós vamos explorar hoje. E aí, para início de conversa, nós vamos mostrar o que é uma equação diferencial de primeira ordem do ponto de vista matemático. Uma equação diferencial de primeira ordem, que nós vamos chamar, como são circuitos de primeira ordem, de linear, ela sempre terá um formato escrito da seguinte maneira: uma diferencial de primeira ordem associado ao produto de uma função polinomial em y e associado a uma função q de x. Ou seja, lá no exemplo que nós faremos mais adiante com o circuito, nós vamos usar essa mesma representação matemática, só que mudando os personagens envolvidos. Ao invés de nós usarmos aí uma diferencial de primeira ordem, nós vamos trabalhar com uma taxa de variação da corrente em função do tempo. Nós estaremos falando aí de uma queda de tensão devido a um resistor e nós estaremos falando de uma força eletromotriz. A ideia é que toda equação diferencial de primeira ordem linear, ela tem essa representação sempre sendo constituída. Qual é o nosso objetivo nesse momento? Resolver, vou colocar aqui equação 1, objetivo é resolver 1. E aí nós vamos usar uma técnica bem interessante que nós vamos aqui fazer usufruto a partir de agora. Bom, a ideia geral é que para a resolução dessa equação, nós vamos usar o conceito de uma função que nós vamos chamar de fator integrante. Com mais detalhes vocês verão isso no curso de cálculo. Mas o fator integrante é uma função de maneira que eu vou escrever como i em termos de x, de tal forma que essa função vai ser decisiva na resolução dessa equação. Essa função fator integrante, ela é dada de maneira categórica como a exponencial da integral da função p de x associado a dx. O que significa isso? Para usar essa função, eu vou trabalhar com a função p de x, que no nosso modelo, na nossa equação, está sempre associada à variável y. Eu vou integrar essa função e vou mantê-la numa exponencial. Ok, ao fazer isso, qual é o procedimento? Eu vou estabelecer uma série de 3 passos, de modo que você consiga resolver essa equação diferencial da melhor forma possível. O primeiro passo, obviamente, é você usar a função fator integrante. Primeiro passo, usar i de x, que é essa função que a gente acabou de descrever. É claro que em uma aplicação, em um exercício, digamos, de prova, essa função tem que ser dada. O segundo passo, que é a determinação do método propriamente dito,
é multiplicar ambos os lados da equação 1. Multiplicar ambos os lados da equação 1, a equação que nós mostramos agora há pouco. E o terceiro passo que nós vamos executar aqui é integrar ambos os lados. E o terceiro passo, integrar ambos os lados. No processo que envolve a transição do segundo para o terceiro passo, existe uma representação que nós vamos aqui mostrar que é decisiva para identificar por que esse método vai funcionar. Então, resumindo, até o momento, nós vamos usar uma função fator integrante, que é escrita dessa maneira. Nós vamos multiplicar essa função fator integrante de ambos os lados da equação 1, a equação original, e aí o terceiro passo é integrar ambos os lados. Então, como é que funciona o processo propriamente dito? Eu vou ter a minha função, mais uma vez, y' mais t de x vezes y igual a q de x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a função que nós vamos encontrar, que é o tal do fator integrante, e nós vamos multiplicar essa função após você ter integrado de ambos os lados dessa equação diferencial. Dessa forma. Multiplica a esquerda e multiplica a direita. Ao fazer esse processo, e aí o que eu comentei que a transição do segundo para o terceiro passo é fundamental, vai acontecer algo que é interessante. Você multiplicar o fator integrante por essa expressão do lado esquerdo corresponde nada mais que você derivar o produto dessa função y de x pela função de y. Por que isso? Porque ao escrever dessa forma, o terceiro passo de transição, que é a integração, vai nos permitir resolver esse problema, porque ao integrar a derivada você vai retornar a primitiva. Agora, por que esse lado é exatamente igual a esse? Nós podemos fazer verificação usando nada mais que a regra do produto. Não é necessário fazer essa verificação num exercício clássico. Você vai passar dessa parte para essa parte de forma direta. Ou seja, quando você integrar a função, nós vamos montar alguns exemplos com o lado integrante, com o fator integrante, a próxima passagem é escrever com uma derivada desse produto. E por que isso aqui é correto? Porque ao multiplicar essas duas funções usando uma derivada, eu nada mais tenho que pegar a primeira função, derivar pelo segundo, somar com a segunda e derivar com a primeira. Então, ao fazer isso, eu vou pegar a primeira função, y de x, e multiplicar pela derivada da segunda, y', mais a segunda função, que é y, e vou derivar pela primeira, que é i'. Pronto, está aqui a derivada dessa função. Agora, para comparar com o que eu tenho aqui em cima, é só fazer uma multiplicação, no caso aqui, ó, distributiva. Eu vou multiplicar o i pelo y' e o y e o i de x por px e y. E aí a ideia é verificar se esse lado é exatamente igual a esse, que seria desenvolvimento dessa passagem aqui. Então, fazendo a conta, ó, i vezes y' está aqui, ok? I de x vezes p de x vezes y está aqui? Está. Por quê? Porque ao multiplicar o y pelo i' de x, o que na verdade você tem é a multiplicação dessa função por esse termo e a multiplicação desse y por essa função aqui adiante. O que você tem aqui na verdade é a função i de x vezes y' mais a função y vezes l'de x. Ou seja, você tem na verdade essa função exatamente igual a essa daqui. Sempre lembrando, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Ou seja,
é a função que você multiplica à esquerda mais a função que você multiplica à direita. Ou seja, o fato de eu escrever y vezes p de x vezes i de x é exatamente a derivada dessa função que eu estou aqui executando. Isso implica dizer que, ao resolver qualquer equação diferencial em que você aplique o fator integrante, isso equivale sempre a você derivar o fator integrante pela função em y. E é isso que nós vamos agora fazer no próximo processo, que seria, na verdade, integrar essas duas funções, d dx, do i associado ao y, e aí integrar essa função i de x vezes q de x. Então, sempre lembrando, isso daqui é o caminho matemático para que a gente faça a resolução em equações dessa natureza. Nós não vamos perder de foco que essa representação é uma aplicação que nós faremos para circuitos. Não é necessário que você desenvolva essa representação. O que eu aqui estou apenas expondo é o caminho matemático que permite resolver futuramente um circuito da forma como nós fizemos anteriormente. Beleza? Então, o que nós faremos agora é o uso de dois exemplos algébricos. E aí, feitos esses exemplos algébricos, nós faremos o uso de um circuito, né, como aplicação. Então vamos lá. Exemplo 1. Resolva y', vou colocar aqui, mais 3x² y igual a 6x². Isso aqui é uma equação diferencial de ordem 1? É. Por quê? Olha a ordem da derivada, ordem 1. Quem é a função p de x? É essa função que está associada ao y. Então esse cara é o nosso p de x. Quem é a nossa função q de x? É essa que está associada à igualdade à sua direita. Então, o primeiro passo é você identificar quem é a função p, quem é a função q. E claro, observando que eu estou trabalhando com a equação diferencial de primeira ordem. Qual é a próxima passagem? Qual é a próxima ação? Você usar a fórmula que envolve a obtenção do que nós chamamos de fator integrante, que é a integral da exponencial da função p de x dx. Então, nós vamos calcular agora essa integral de p de x dx. Ora, se a minha função p de x é 3x², então o que eu preciso aqui é calcular a integral da função 3x² em dx. Essa é uma função razoavelmente simples, porque eu tenho que trabalhar com a função potência. Então isso me indica que ao resolver essa integral, eu na verdade estarei somando um termo acima e um termo abaixo. Então eu teria x³ sobre 3, ou seja, eu teria a resolução de uma integral que ficaria escrita como 3x³ sobre 3, cancelando 3 com 3. Então eu tenho que o meu fator integrante é uma função que nós vamos chamar de ex². Essa é a função que corresponde ao primeiro passo de obtenção do fator integrante. Achei o fator integrante, o que eu preciso agora é executar o segundo passo da nossa construção, que é multiplicar ambos os lados da nossa expressão, como eu comentei antes, por esse fator integrante. Então, ex³ y' mais 3x² vezes y igual a 6x² vezes z elevado a x². E aí, como eu comentei agora há pouco, o que eu faço da passagem que eu tenho da segunda para a terceira linha? Escrever que o produto do fator integrante pelo lado esquerdo da minha função nada mais é que a derivada do fator integrante ex² pela função associada em y, que é a função que eu tenho aqui. Como nós fizemos anteriormente, lá no exemplo que nós mostramos matematicamente, eu chamei y de i de x, eu tinha o y' de x, o p de x e o y. E aqui eu não havia colocado i de x vezes y? Pois é exatamente a mesma coisa. Reitero, não há necessidade de fazer a verificação dessa prova.
mas podemos fazer se quiser para ter uma certeza. Sempre lembrando que não há necessidade. A passagem que se executa da segunda para a terceira linha é escrever direto essa derivada. Mas se eu fizesse, ela seria assim. Qual é a derivada do produto? Primeiro, vezes a derivada do segundo, x ao cubo y' está aqui, mais o segundo, que é y, pela derivada do primeiro. O y está aqui. Qual é a derivada dessa função? X ao cubo na derivada pela regra da cadeia é 3x ao quadrado. Mas como você vai derivar exponencial, ela é a própria exponencial. Então tá ok, tá correto isso. Mais uma vez, estamos verificando que isso está coerente. Então, na próxima passagem, eu repito 6x ao quadrado e x ao cubo. E agora, o próximo passo que eu tenho que executar é integrar de ambos os lados a expressão que eu gerei agora. Então, integrar de ambos os lados corresponde a integrar d dx de ex ao cubo vezes y e integrar o lado direito, que é 6x ao quadrado vezes ex ao cubo em dx. Então, lá do cálculo 1, nós aprendemos que a integral da derivada retorna a minha primitiva. Então, o que sai daqui é ex ao cubo vezes y. E do lado direito, aí sim eu tenho uma integral, né, tradicional da função 6x ao quadrado e x ao cubo. E aí, ao integrar, você vai lançar mão de todas as técnicas que você aprendeu. Nesse caso, o que é indicado pelo fato de você ter potências consecutivas, uma potência de ordem 2, uma potência de ordem 3. O que é recomendável é uma substituição tradicional da forma U/du. Quem você chamaria de U? A função em termo com a maior potência, que é x ao cubo, e daqui você escreve a derivada dessa função, que é 3x ao quadrado em dx. Ora, essa função é permitida que eu escreva na forma U/du? Sim, porque da maneira que aqui eu expresso, eu tenho condições de agora substituí-la e escrevê-la provisoriamente em U. O lado esquerdo eu mantenho por enquanto e vou resolver o lado direito. Ao resolver o lado direito, o que eu tenho aqui é o seguinte: 6x² com 3x² em dx, você consegue identificá-lo escrevendo como duas vezes a função em u, que você mantém aqui, em du. Ora, por que eu posso escrever nesse formato? Duas vezes e de u, perdão. Duas vezes e de u, du. Porque o e elevado a u, eu consigo observar aqui, quando eu chamei u de x ao cubo. E esse 2du? O 2du nada mais é que o produto de 2 por 3x² dx, que é justamente essa função, 6x² dx que você tem. Então essa substituição é adequada, porque me permite escrever de uma forma que eu consigo resolver. Assim, a integral da exponencial é a própria exponencial, e de u, e aí colocando uma constante de integração, porque a integral é indefinida, eu volto para a variável original, que é x ao cubo. Então a minha função agora fica escrita como ex ao cubo vezes y igual a 2 vezes ex ao cubo mais c. Por fim, ex ao cubo que está multiplicando vai passar sendo dividido por toda essa função à sua direita. Então o y fica escrito como 2 vezes e x ao cubo mais c sobre e x ao cubo. Ao fazer o cancelamento com o denominador, então você tem que a tua função em y, ela fica escrita como duas vezes, uma vez que esse x ao cubo cancela com esse x ao cubo aqui, mais a constante c sobre o e x ao cubo. Lembrando que x ao cubo está dividindo, ele está sendo dividido pelo 2 aqui e pelo c. Então você escreve como e x ao cubo. E aqui está resolvida a sua equação diferencial de ordem 1 pelo método do fator integrante. Correto? Essa é a primeira formulação que nós executamos. Sempre lembrando que a determinação do fator integrante é fundamental para que você resolva, e o processo ele é decisivo
quando você escreve a passagem da derivada do fator integrante como sendo o produto com a função em y e na sequência integrando, como nós fizemos agora há pouco. Agora nós vamos fazer um exemplo próximo do que nós vamos realizar no último passo, que é a aplicação em um circuito, que é o nosso tema desse curso, com agora a adição de uma condição de contorno, ou seja, uma condição inicial sobre a função que foi dada. É isso que nós vamos fazer agora. No segundo exemplo, exemplo 2, nós vamos resolver agora uma equação diferencial de ordem 1 da forma x² y' mais xy igual a 1, e aí sujeito a y1 igual a 2. Qual seria o papel dessa função dentro do que a gente tem estudado sobre circuitos? Essa função, essa condição de contorno está associado à informação que a gente dá, por exemplo, quando no circuito, quando você fecha a chave, no instante t igual a 0, ele está desligado. Então isso está indicando que você não tem carga sendo induzida no circuito e que a corrente, num momento, ela é nula. O papel que essa condição de contorno faz nesse exemplo é justamente o que a gente vai fazer uso agora, para que no próximo a gente já faça a aplicação direta. Bom, a primeira providência que eu tenho que tomar para a resolução desse exemplo é observar se a forma da equação diferencial está de acordo com a forma padrão. O que é a forma padrão? A forma padrão me indica que o y', sempre retornando com a forma padrão, ele tem que ser escrito com essas características, ou seja, y' puro mais p de x vezes y igual a q de x. O que ocorre é que o meu y' está multiplicado por x². Então eu tenho que sumir com esse x², apagando ele simplesmente daqui? Não, executando um processo simples, que é fazer o quê? Dividir toda a expressão por quem? Por x², para que ela recorde e volte para o padrão original do que é uma equação diferencial de ordem 1, que nós chamamos de equação diferencial linear. Então, ao fazer isso, o que nós temos é o seguinte: nós temos agora a equação x² y' mais xy igual a 1, sendo ela agora dividida por x². Então, ao fazer isso, eu vou cancelar o x² com o x², então eu vou retornar com y'. E lembrem-se, ao cancelar o x² com x², essa função cancelou para esse termo, mas ela continua sendo válida para esse. Então, x com x² vai sobrar um x embaixo, então aqui vai ficar y sobre x, e por fim, com a constante ela não cancela, você apenas repete, no caso a função em x². Ou seja, é como se eu pegasse a minha equação diferencial e dividisse em 3 parcelas, das quais eu estou resolvendo cada uma de forma independente. E ao fazer isso, eu tenho o meu padrão sendo respeitado. Ou seja, a minha equação diferencial agora está na forma que a gente considera como sendo apta para ser utilizada com o fator integrante. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Ao utilizar o fator integrante, eu tenho que ter em mente que a função I de x ela sempre está associada à contribuição y. Ou seja, nesse caso a função que eu tenho associada aqui é a função 1 sobre x. Então eu vou escrever a exponencial da minha função p de x, dx, de fator integrante, como sendo a exponencial da função 1 sobre x em dx. Ora, mas essa integral é a integral que a gente sabe resolver. A integral de 1 sobre x é o ln de x, e que por sua vez, não é coincidência, nesse caso a exponencial em bloco com a ln, ela cancela. Então, por ser uma função do tipo inversa, a exponencial com a ln retorna a função acima, que é a função x. Então isso me indica que o meu fator integrante nesse caso agora é
x. Primeiro passo. Segundo passo, como nós comentamos, é pegar o meu fator integrante x e multiplicar de ambos os lados a minha equação diferencial, que aqui está na forma padrão, escrito nesse formato, igual a x que multiplica x vezes 1 sobre x quadrado. É o que nós temos agora. Ao fazer essa multiplicação, o que nós temos agora é que o próximo passo, que é o passo que eu considero mais importante para a compreensão do problema, é escrever a derivada como produto do fator integrante, que no nosso caso é x, pelo valor da função em y, que é o próprio y aqui. Lembre-se, não precisa fazer a verificação, embora se alguém ainda não tiver dúvida, se alguém ainda porventura tiver dúvidas, o faça, mas não há necessidade. Sempre escreva o fator integrante na próxima passagem com a derivada dele pela função em y. E aí, aqui em x com x quadrado eu cancelo, então eu retorno 1 sobre x. O último passo agora corresponde a você integrar de ambos os lados essa função. Então, integrar de ambos os lados indica que você vai integrar d dx, dxy, isso é a derivada da função, e integrar o lado direito, que é a função 1 sobre x, em dx. Integrou o lado esquerdo, o lado direito, você está praticamente com um exemplo resolvido. Ao integrar o lado esquerdo, você sabe que a integral da derivada retorna para nós a primitiva, x vezes y, e o lado direito é o integral de uma função que você conhece, que é o ln de x, e eu vou acrescentar mais uma constante de integração. Daqui você isola o y e escreve ln de x mais a constante c dividido por x. Isso responde à equação diferencial. A diferença em relação ao exemplo 1 é que aqui eu estou inserindo uma condição de contorno. Eu estou mencionando que o y de 1 é igual a 2. Então, o que eu faço agora? Nessa função que nós acabamos de encontrar, onde você tiver o x substitui por 1 e y você retorna 2. O objetivo disso é encontrar o valor da constante c. Então, fazendo essa substituição, você vai produzir a seguinte expressão: y de 1 é igual ao ln de 1 mais a constante c dividido por 1, e isso tudo é igual a 2. Bom, o ln de 1 por definição é 0, então vai ficar 0 mais c sobre 1 igual a 2, portanto a constante c vale igual a 2. E aí, finalmente, eu posso expressar a resposta final desse exemplo como sendo a função em y igual ao ln de x agora mais 2 dividido por x. É isso daí. Esse exemplo é o que vai se assemelhar agora à nossa aplicação. Agora a gente volta para os acionamentos elétricos e nós vamos usar uma equação diferencial dessa natureza para resolver um problema de um circuito simples que envolve o uso da lei de Kirchhoff, que onde você tem uma queda devido a um resistor, uma queda devido à tensão, e essa queda em soma é igual à voltagem do nosso circuito. Nós vamos fazer usufruto de um mesmo exemplo que nós fizemos lá no vídeo, onde nós temos considerações sobre circuitos elétricos, parte 1, onde nós fizemos a ação da resolução de uma equação diferencial usando o circuito que nós vamos fazer da mesma natureza. Vou ter o cuidado de usar as mesmas constantes para você verificar que é exatamente a mesma forma de resolver. Por isso, até porque o título dessa aula é a forma alternativa de resolução, porque ela vai nos ser útil na resolução de um circuito dessa forma. Claro que essa escolha vai ser a gosto do aluno. Se ele se sentir mais confortável resolver da forma como está exposto lá nas considerações parte 1, resolva.
Caso contrário, pode ser resolvido pela forma que nós vamos agora executar. É o que a gente vai fazer agora no próximo exemplo. Então vamos lá. Exemplo 3. Então, seja um circuito, né, seja um circuito simples, esse circuito ele contém uma bateria, correto? É um circuito que contém um resistor, é um circuito que contém um indutor, ele tem uma chave, interruptor, e aí, inicialmente, quando essa chave é fechada, você tem que no instante T igual a zero, a corrente é nula nesse circuito, ou seja, circuito desligado, não tem corrente. O que eu quero, da mesma forma que nós fizemos no passado, é obter uma expressão para a corrente. Obter uma expressão para I. E aí nós fizemos também, naquele momento, algo que também faremos aqui, que é a análise do valor limite dessa corrente. Nós fizemos uso das seguintes informações. Nós chamamos a indutância aqui, damos um valor para 4 Henry. A resistência nós demos como 12 ohms. E a pilha, a bateria, fornecia aí uma tensão de 60 volts. É isso que nós vamos fazer, correto? E aí a ideia é a partir da lei de Kirchhoff, que envolve a queda na tensão devido a um indutor, um resistor, LDI dt mais RI igual a E de T, resolver esse circuito. Então é o que a gente vai fazer a partir de agora, usando como base, né, os dois exemplos que nós acabamos de realizar. Então vamos lá. Faremos a substituição como nós fizemos anteriormente. Então 4DI dt mais RI, 12 vezes I, e aqui igual a E de T, que é igual a 60. Como nós observamos, 4, 12 e 60 são todos múltiplos de 4. Então é possível que nós façamos a divisão todas por 4 e que agora me permita escrever isso como DI dt mais 3i igual a 15. Quando eu chego nessa etapa aqui, eu tenho o que a gente chama de equação diferencial de primeira ordem. Qual é a diferença em relação aos dois outros exemplos? Visual, apenas a mudança de variáveis, porque a técnica é a mesma. O que eu tenho lá por definição é y' mais p de xy igual a q de x. Ou seja, se nós fizermos a associação com a definição que nós temos, essa definição, o que cada um desses termos representa? O y' nada mais é que você expressar quem? A derivada de dy com relação a x. Ou seja, é o que a gente está enxergando do i em relação a t. Quem é a minha função p de x nesse caso? A constante 3. Quem é a minha função em y? O i. E quem é a minha função q de x? É o 15. Então, o meu fator integrante que eu vou usar para calcular é dado por uma função p de x, que nesse caso é representada por quanto? Por 3. Só que ao invés de escrever agora i de x, nós vamos escrever a função em termos de quem? De t. Essa que é a variável independente. Então, ao resolver nesse método, o primeiro passo é determinar o meu fator integrante. I de t, antes era i de x, que é escrito agora como a exponencial de p de t, antes p de x. Correto? Nesse contexto, a exponencial p de t é a função em constante que é 3 dt. Então, a integral de 3 é 3t. Então, me diz que a integral dessa função, escrita como fator integrante, é e elevado a 3t.
Ok, o que eu faço agora? Eu vou multiplicar ambos os lados da minha equação diferencial pelo meu fator integrante. Então eu vou pegar a minha função e elevada a 3t e vou multiplicar de ambos os lados pelo meu fator integrante. Então ao fazer isso, eu vou ter e3t de di dt, ou i' de t, como prefiram, 3 vezes i, igual ao lado direito, que vai ter a função 15, constante, associada à exponencial de 3t. Ok. Ao fazer isso, eu tenho agora o passo fundamental, que é escrever a derivada em relação a t do produto do meu fator integrante e de 3t pela minha função, que agora não é mais y, eu estou chamando de i, que é a minha corrente. E isso é igual a 15 vezes e elevado a 3t. O passo fundamental agora é que eu integre de ambos os lados essa expressão. Então, integrando de ambos os lados a expressão, você tem a integral de d de t, d dt, da exponencial de 3t vezes i, igual a integral de 15 vezes e elevado a 3t. Isso tudo em dt. Ao integrar essa função, você tem que retorna e elevado a 3t vezes i, e desse lado eu vou ter uma função do tipo e elevado a 3t em dt. Uma função razoavelmente simples, porque é permitido que nesse caso eu consiga resolver pela forma de substituição do tipo UDU. Se eu chamo o meu u aqui de 3t, o meu du é 3dt, e escrevendo o dt em termos de du, eu vou ter du sobre 3. Então isso implica que 15 agora vai ficar escrito como sendo uma integral provisória de e elevado a du, de du sobre 3. 3 é uma constante, então ela pode ser cancelada com esse 15 que está fora. Então agora eu tenho do lado esquerdo a permanência da função em i vezes e elevado a 3t, que nós já integramos a derivada. E do lado direito eu tenho a função 5, constante, associada à integral da exponencial de u, que é a própria exponencial de u, mais uma constante. Como a função em u é originalmente 3t, eu tenho que i vezes e elevado a 3t é 5 vezes e elevado a 3t mais uma constante c. Finalmente, para isolar a corrente em termos do tempo, eu vou repetir o que eu tenho aqui do lado direito e dividir pela exponencial de 3t. E eu tenho agora que a minha função em i fica escrito como sendo quem cancela e3t com e3t, retorna para a gente 5. Esse e3t continua válido para c, então ele é expresso como c dividido por e elevado a 3t. Se eu preferir, eu também posso escrever ele lá em cima e muda apenas a constante, com um sinal negativo. Está resolvido o exercício? Quase, porque assim como no outro caso, nós impomos uma condição inicial, como no exemplo 2 dessa aula, em que o y de 0 é igual a 0, ou seja, o circuito está desligado, então não tem corrente percorrendo ele. Então isso indica que onde tem o t eu vou substituir por 0. Isso implica dizer que nesse exemplo, o meu i agora fica escrito como i de 0 igual a 5 mais c sobre e elevado a 3 vezes 0. Como i de 0 é 0, isso me retorna 5 mais c sobre e elevado a 3 vezes 0, e elevado a 0, isso é igual a 1. Portanto, jogando 5 aqui para a minha esquerda, eu tenho que o meu c é igual a menos
5. E aí, com base nisso, eu agora posso expressar a minha corrente em função do tempo, dizendo agora que o meu I é igual a 5 menos 5 sobre a exponencial de 3t. Ou, como eu mencionei anteriormente, se preferir, eu posso escrever como 5 menos 5 exponencial de menos 3t. É o que nós fizemos lá no exemplo para as considerações de um circuito, parte 1, e exatamente o resultado que a gente obteve. É a mesma coisa. Então, é mais um método que você pode usar para poder resolver uma equação diferencial, claro, aplicada no circuito, de forma que você chegue em um resultado. Bom, como finalização desse exemplo, nós agora vamos usar o caso em que eu quero calcular o limite da corrente que percorre esse circuito. Então, o limite, quando t tende ao infinito, da função em i, é igual ao limite, quando t tende ao infinito, de 5 menos 5 exponencial de menos 3t. Como nós sabemos que quando t tende ao infinito, essa exponencial explode negativamente, então isso aqui vai a zero, então a saturação do meu circuito acontece quando a corrente é de 5 amperes. É isso que nós chegamos, essa é a resposta. E agora nós faremos um exemplo aditivo, né? Nós vamos trabalhar com o caso, primeiro caso, do uso da corrente em um circuito quando a corrente deixa de ser contínua, como é o caso que nós lidamos aqui, e trabalhamos com a corrente da forma alternada. É isso que nós vamos fazer agora no próximo exemplo. Então vamos lá. Então vamos escrever isso aqui como um caso suplementar. Caso suplementar, nós vamos explorar isso mais adiante. Vamos trabalhar com o exemplo de uma corrente CA, né? Corrente alternada. A gente vai usar o mesmo circuito, ou seja, a mesma contribuição 4 DI dt mais 12, né? LDI dt mais 12i. Só que agora, ao invés de usar uma função constante, nós vamos trabalhar com uma função variável, algo do tipo 60 seno de 3t. Usando as mesmas condições de contorno, nós vamos expressar agora esse exercício usando o mesmo método. É claro que ao resolver um problema agora num caso suplementar, que é uma corrente alternada, em função da forma da função, com função trigonométrica, isso vai nos representar um pouco de trabalho matemático mais elevado. É necessário que a gente use algumas técnicas de integração, né, mais sofisticadas. Claro, nós fazendo isso aqui passo a passo para identificar qual é o processo. Então, o caminho é o mesmo. No início, você simplifica as expressões em termos das constantes. Então, você vai ter aqui DI dt mais 3i, e aqui escrevendo esse cara agora, 60 por 4, 15 seno de 30t. É isso que nós temos. Bom, o fator integrante continua sendo o mesmo, vendo? Eu tenho a forma já padrão, esse é o meu P de t, então nós vamos colar apenas o resultado que a gente utilizou no exemplo anterior. Então nós temos lá no caso anterior, no exemplo anterior, que o nosso I de t, quando eu calculei a exponencial dessa função P associada a I dt, que é esse 3, nós retornamos como e elevado a 3t.
Então, esse e elevado a 3t, como nós fizemos também no exemplo anterior, ele vai multiplicar ambos os lados da minha equação diferencial. Então, ele vai multiplicar o di dt mais 3 vezes i igual ao lado direito, que é de 3t vezes 15 seno de 30t. A questão agora envolve não o que você precisa resolver em termos do lado esquerdo, mas sim o que vai acontecer do lado direito, porque agora nós não temos mais uma constante, nós temos uma função. Então, lembrando que aqui é a mesma coisa que nós fizemos antes, ddt, da integral da exponencial de 3t vezes i, e aqui eu vou ter a função 15, né? Vou colocar o 15 à frente aqui, e de 3t seno de 30t. Tá? Integro de ambos os lados. Integro de ambos os lados. Agora vou integrar essa função ddt, não ddx, ddt de e elevado a 3t vezes i. E agora eu vou integrar a minha função aqui, 15 vezes e elevado a 3t seno de 30t em dt. Bom, o lado esquerdo aqui me retorna i vezes e elevado a 3t, e agora minha tarefa vai ser resolver o lado direito. Eu posso inicialmente jogar a constante 15 aqui para fora e vou resolver a integral que está aqui dentro, que é e 3t seno de 30t em dt. Bom, para resolver essa integral aqui, eu vou necessitar de uma técnica específica que não envolve substituição, porque a substituição do tipo UDU não vai nos permitir isolar e escrever tudo em termos de U. Por quê? Porque eu tenho duas funções aqui que são de categorias diferentes. É necessário verificar se nos estudos sobre integração já foi conhecida a forma de integração dessa função, que é o tipo de integração que no cálculo se convenciona chamar de integração por partes. Essa é a técnica que nós vamos usar. É necessário verificar se para esse tipo de integral já foi aprendida essa técnica. Tá? Se não foi aprendido, então esse problema ele vai ter que ser exposto num outro momento. No instante que estamos aqui, nós vamos resolver, porque nós nos propomos a resolver a integral usando uma função com uma corrente do tipo alternado. Então, nessa técnica de integração por partes, a forma padrão de você resolvê-la é através de uma representação formular que é escrita como sendo a integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. O que é isso? O que isso expressa? Isso expressa o seguinte, que nessa função alguém vai ser candidato a u e alguém vai ser candidato a dv. Então nós vamos aqui deixar o 15 de lado por enquanto e nós vamos nos ater a resolver essa integral. Normalmente a função que é escolhida como u é a função mais simples do processo. A função mais simples pela forma categórica de trabalhar é a exponencial, porque ela gera uma múltipla constante de si mesma. E a função que nós vamos trabalhar como dv é a função seno de 30t, não é uma função tão complicada, mas ela apresenta uma adição de dificuldade em relação exponencial. Então o processo corresponde a você chamar a função em u de e elevado a 3t e a função em dv de seno de 30t dt. O que ocorre agora é que para obter a forma direita eu vou derivar a função em u e eu vou integrar em relação a dv. Por que vou integrar? Porque dv já é a forma diferencial do seno. Aqui eu tenho a forma em u. Então,
derivando exponencial de 3t, a derivada dessa função é 3e 3t, e por sua vez integrando a função seno de 30t. Se eu não souber fazer essa integral direta, eu posso fazê-la separadamente. Essa integral é uma integral do tipo u du, aí sim uma função u du, porque você pode chamar esse 30t por uma função u ordinária e integrá-la. Fazendo isso, você vai ter o seguinte, que ao escrevê-la, você vai retornar como 1 sobre 30, você vai escrever como dt em termos de du, na integral do seno. E a integral do seno é menos o cosseno. Então isso retorna para você menos o cosseno de 30t. Então, essa passagem corresponde a você derivar e esta passagem corresponde a você integrar a função. Então, nesse processo, eu tenho que o lado esquerdo, que é esse aqui, escrito em termos da definição, agora vai ficar expresso da seguinte forma. A integral de UDV, que é a integral de e elevado a 3t, seno de 30t, dt, fica escrito como o produto de u por v, pela definição, seja menos exponencial de 3t, cosseno de 30t sobre 30, menos a integral de VDU. Menos com menos é mais. VDU, 3 com 30 eu cancelo, então retorna 1 sobre 10 da integral de VDU. A integral do que restou aqui, que é elevado a 3t, cosseno de 30t em dt. Resolveu o meu problema? Ainda não. Por que não resolveu o meu problema? Porque toda técnica de integração visa como objetivo final retornar a resposta da integral. E o que eu tenho é que eu gerei uma outra integral. Então eu vou resolver essa integral e a partir da resolução dessa integral vou multiplicar por essa constante 1 sobre 10. Aqui já está resolvido. E a intenção é que eu retorne uma resposta agora. Então, de novo, eu vou agora pegar a integral que está ali, elevado a 3t, cosseno de 30t em dt, e vou resolvê-la, usando a mesma técnica de integração por partes, porque eu tenho funções de categorias diferentes. Então eu vou chamar de novo a minha função em u de e elevado a 3t, e a minha função em dv do cosseno de 30t em dt. Isso me permite dizer que a minha derivada da função em u é 3 exponencial de 3t e que a minha integral, usando a mesma técnica que nós trabalhamos com o seno, vai me permitir retornar 1 sobre 30 da integral do cosseno. A integral do cosseno é o seno de 30t. E agora, escrevendo dessa forma, da mesma maneira que nós fizemos no caso anterior, eu vou ter o produto de u por v, ou seja, este por este, menos a integral de VDU, ou seja, menos a integral que vai sair daqui. Então, escrevendo esse processo aqui à frente, eu vou ter e elevado a 3t, seno de 30t, tudo isso sendo dividido por 30, menos a integral de VDU. A integral de VDU é essa integral associada a essa. 3 com 30 cancela, então sobra 1 sobre 10 da integral. Nós vamos espremer aqui, escrever ela aqui embaixo. A integral de VDU. A integral de VDU é a integral da exponencial de 3t seno de 30t em dt. E aí você se pergunta, está resolvido o problema? Tecnicamente sim, porque eu obtive uma função da mesma natureza que aquela. O que eu preciso agora é isolar essa contribuição, que é exatamente a mesma da função que eu me propus a resolver, e torná-la a resposta final. Como que eu vou fazer isso? Eu vou repetir toda a primeira passagem que eu executei, e quando eu chegar em 1 sobre 10, eu vou escrever toda essa contribuição em verde que eu acabei de gerar. Dessa contribuição em verde eu vou conseguir isolar o lado direito para o lado esquerdo, porque as integrais geradas são as mesmas,
ou seja, eu não preciso resolver o processo de partes mais uma vez e aí chegar na forma final que eu quero. Então vamos lá. Ao fazer isso, com todo cuidado, nós temos o seguinte, fazendo aqui embaixo, né, vamos repetir a mesma função. Exponencial de 3t seno de 30t em dt é igual a menos e elevado a 3t cosseno de 30t sobre 30, mais 1 sobre 10. E aí vem o que nós acabamos de fazer aqui. Eu vou multiplicar isso tudo. Então eu vou colocar um asterisco aqui, tá? Para não ter que fazer. Esse asterisco é esse asterisco aqui que vai pegar toda essa contribuição que você está enxergando aqui desse lado. Ou seja, tudo que está aqui à frente do asterisco é o que nós resolvemos agora há pouco aqui. Então, para ficar mais claro, o 1 sobre 10 vai multiplicar esse cara, nós vamos fazer na próxima sequência, vai ficar 10 vezes 30, vai gerar 300. E 1 sobre 10 vai multiplicar também esse 1 sobre 10 aqui dessa função. Então, ao fazer isso, o que nós vamos agora gerar é a seguinte representação. Vamos escrevê-lo. Eu tenho a integral da exponencial de 3t seno de 30t em dt. Então, isso é menos e elevado a 3t cosseno de 30t sobre 30. Agora eu venho 1 sobre 10 vezes esse. Então, retorno agora mais e elevado a 3t seno de 30t sobre 10 vezes 30, que é 300. E agora eu tenho 1 sobre 10 menos isso. Então, eu tenho menos, vamos apagar aqui, 1 sobre 10 vezes menos 1 sobre 10 vai dar menos 1 sobre 100. De quem? Da integral da exponencial de 3t seno de 30t em dt. Seno de 30t em dt. O que eu observo agora? Que essa integral original à esquerda é exatamente igual a essa. Porém, é o seguinte, isso está do lado direito, está com menos 1 sobre 100. Então, ao se juntar com essa integral à esquerda, ele vai estar o quê? Somando. Então, para não ter que escrever a mesma integral, vamos supor, vamos chamar tudo isso aqui de um alfa e esse cara aqui de um alfa também. Depois a gente volta com a integral original. Então, é como se eu estivesse somando o alfa, que é esse cara, e esse que está menos 1 sobre 100 vai passar mais 1 sobre 100 alfa. E o que vai ficar do lado direito é essa contribuição. Exponencial de 3t seno de 30t sobre 300 menos e elevado a 3t cosseno de 30t sobre 30. Daqui eu vou juntar esse termo agora. Então aqui é como se eu tivesse uma constante 1. Então tirando um mini MMC, 100 vezes 1 é 100, 100 mais 1, 101. Então isso expressa para mim agora 101, vamos escrever aqui, 101 sobre 100 alfa, igual a essa função que eu tenho aqui. Então, vou repetir ela, e elevado a 3t, seno de 30t, sobre 300, menos e elevado a 3t, cosseno de 30t, sobre 30. Beleza? Bom, ao fazer isso agora, eu estou quase no final do exercício, porque agora eu vou escrever o alfa, lembra aquela nossa integral, passando o que está na constante para o lado direito. Então aqui eu vou passar o 100 para cima e o 101 para baixo. E repito tudo isso. Vou colocar isso aqui.
E vou repetir aqui, ó. Vendo? Exponencial de 3t, seno de 30t, sobre 300, menos e elevado a 3t, cosseno de 30t, sobre 30. É possível que eu faça cancelamentos? Sim, é possível que eu faça. O zero vai embora com zero, o zero vai embora zero aqui. Então eu tenho que esse meu alfa, lembra, a função original, é 1 sobre 101, que multiplica a exponencial de 3t, seno de 30t, sobre 3. E aqui eu tenho menos e elevado a 3t, cosseno de 30t. Aqui, na verdade, eu vou cancelar 100 com 30, apenas o zero com zero, então vai sobrar 10, correto? Então eu posso escrever esse cara aqui assim, ó, como 10 sobre 3, correto? Essa função. E agora, o que eu tenho é que, no fim dessa conta, que é a nossa integral, eu não posso perder